Olá, pessoal, boa noite. Nossa aula de hoje, gimnospermas, aula número 34, aula de biologia, segunda série do ensino médio, Colégio CEAL. Vamos falar sobre as gimnospermas. Quem são as gimnospermas? Nós estudamos as briófitas, depois nós estudamos as pteridófitas. Então, a vida surgiu na água, né? Então, com relação às plantas, primeiro foram as algas que surgiram na água, depois as plantas surgiram as briófitas, que foram as primeiras plantas terrestres avasculares, né? Não possuíam vasos condutores. Depois das briófitas surgiram as pteridófitas, que já possuíam algum tipo de vaso condutor, mas não um vaso condutor real, né? E elas eram de maior porte do que as briófitas, né? As pteridófitas. E depois das pteridófitas surgiram as gimnospermas e depois as angiospermas. Quem eram as gimnospermas, que é o nosso estudo de hoje? São plantas que têm sementes nuas, então essas plantas agora elas vão ter grande porte e vão ter sementes, coisas que as pteridófitas não tinham. As pteridófitas não tinham sementes, só tinham esporos. Então aqui as sementes das gimnospermas, que são de alta estatura, elas são as primeiras plantas espermáfitas ou espermatófitas que produzem sementes, mas que não produzem ainda frutos. As gimnospermas não produzem frutos, só sementes nuas. Quem são elas? São plantas pluricelulares, ou seja, muitas células, obviamente pela estatura dela, eucariontes, ou seja, possuem carioteca, membrana plasmática que reveste membrana nuclear, né, que reveste todo o núcleo, né, que protege o material genético. Autótrofas, ou seja, realizam fotossíntese, produzem o seu próprio alimento, sua glicose. São traqueófitas, ou seja, possuem vasos condutores de seiva bruta e elaborada, né? A seiva elaborada fica por dentro do caule e a seiva bruta fica por fora. E são cormófitas, ou seja, órgãos diferenciados. Elas possuem raiz, caule e folhas. Por isso a estrutura dela é bem maior, porque ela é muito mais organizada do que as pteridófitas. Bom, são plantas terrestres que vivem preferencialmente em locais frios ou temperados. Bom, a gente vai falar aqui sobre as taigas, as gimnospermas Pinheiro do Pará, que vai ser o nosso foco da nossa aula de hoje. Então, nós encontramos esses pinheiros do Pará, Araucária augustifolia, nas chamadas florestas taiga ou florestas coníferas. Também encontramos as sequoias, o gingabiloba e o cedro, que eu vou mostrar também a imagem agora. Aqui nós temos uma floresta taiga em cima, né? Nós temos aqui o pinheiro do Pará embaixo. Nós temos o cedro. Gente, o cedro é lindo. Como é lindo o cedro. O cedro, a árvore cedro aqui, que é uma gimnosperma. E nós temos aqui as gingabilobas, que já vimos muito mesmo essa árvore na internet e tudo mais, protetor de tela. Elas são as gimnospermas também, gingabiloba, né? Usado na medicina. Bom, nós vamos falar sobre a reprodução dessas plantas. Então, a reprodução dela, normalmente, é através de metagênese, alternância de gerações. Então, a reprodução dela vai ter uma alternância de gerações haplodiplobiôntico. Então, uma parte da reprodução vai ser haploide e a segunda parte diploide. Isso é o contrário que acontece nas pteridófitas e as briófitas. Elas as gimnospermas não precisam de água para reprodução. Por quê? Porque as gimnospermas, elas vão ter um esporo, ele vai ter sacos aéreos. E esses gametas que tem esses sacos aéreos, essas estruturas, elas vão ser levadas pelo vento para fecundar o órgão feminino ali. Então, nós vamos ver sobre isso. Então, não vai ser necessário a água, por isso que elas podem ficar em regiões temperadas mais secas. Bom, a partir das gimnospermas, o gameta masculino aqui é denominado núcleo espermático, tá? Então, agora não se fala mais em gametângios, se fala em núcleo espermático e também o tubo polínico.
Uma característica muito importante das gimnospermas, diferente das briófitas e pteridófitas, é que além dela não usar a água para reproduzir, porque ela é levada pelo vento, fecundada pelo vento, ela também tem o tubo polínico. O tubo polínico é que leva ao encontro da oosfera. A célula espermática se encontra na oosfera, que é o gameta feminino, pelo tubo polínico. Então, esse tubo polínico, ele faz o papel da água, tá? Para levar ao encontro do gameta feminino, gameta masculino, ao encontro do gameta feminino. Lembrando que o gameta feminino agora chama oosfera, tá? Bom, vamos dividir aqui então. A gente vai falar sobre o pinheiro europeu. O Pinus silvestris, que é o pinheiro europeu, ele possui raiz, caule e folhas. Então, ele é a parte diploide. Então, a parte esporofítica é a planta inteira. A planta inteira é a parte esporofítica. Então, é a parte diploide, raiz, caule e folhas. Que quando atinge a maturidade sexual, ela apresenta folhas modificadas, que são os esporófilos. Então, essa planta que nós vamos tratar agora, ela é monóica. Ela possui os dois sexos na mesma planta. Ela vai possuir os dois órgãos reprodutores aqui. Então, quando ela atinge a maturidade sexual, esse pinheiro, né? Então, ele vai apresentar folhas modificadas, denominadas esporófilos, especializadas na reprodução. Os estróbilos, daí vem o cone, né? Esses estróbilos ou cones, ele vai formar vários esporófilos dentro desse estróbilo. Por isso nós chamamos ela de conífera, porque cada estróbilo é um conjunto de esporófilos. Porque o microstróbilo aqui, né? Essas plantas são chamadas de plantas fanerógamas, ou seja, os gametas sexuais são bem visíveis, né? Fanerógamas, bem visíveis os gametas sexuais. Lembrando que antes lá nas briófitas, eles eram chamados de criptógamas, né? Que eram escondidos, gametas sexuais eram escondidos, aqui não. Bom, aqui tá uma mapinha, que eu deixei bem maior o desenho, pino silvestre, aqui está mostrando o megastróbilo, e o estróbilo o microstróbilo masculino, é só para ilustração. Bom, como eu havia falado aqui, o esporófilo da gimnosperma pode ser monóico ou dioico, né? Ela pode ter tanto o microstróbilo como o megastróbilo, pode ter tanto o órgão masculino e feminino na mesma planta, como pode ser separado. Como eu havia falado, eu só deixei aqui no slide, já foi explicado nos outros. Ela pode ser monóica, dos dois sexos, no caso a gente está estudando essa para nível de estudo mesmo, Pinheiro do Pará, né? Que ela é monóica. A gente vai estudar a reprodução dela, e tem outras gimnospermas que são dioicas, né? Que ela possui ou somente o megastróbilo ou somente o microstróbilo masculino. Aqui a gente vai estudar um pouquinho o microstróbilo aqui. Então, cada microstróbilo aqui, no caso a parte masculina, né, que é a menor, que é a folha modificada, ela sofre meiose e se formam esporos, formando micrósporos ou andrósporos. Esses micrósporos aqui, eles vão formar grãos de pólen. Cada micrósporo, então dentro desse microstróbilo tem vários micróstrobulos e cada um vai formar grãos de pólen, vários e vários grãos de pólen. E é por isso que eles são chamados também de sacos polínicos, tá? Esse microstróbilo também é chamado de saco polínico, masculino. Aqui o megastróbilo feminino, que é a parte comestível, quando é fecundada, ela é a parte comestível, né? Dos megasporófilos. Então, aqui os óvulos sofrem meiose e são conhecidos como megásporos, quando sofrem meiose, né? A partir desse megásporo se forma o gameta feminino, que é o megaprotálogo ou saco embrionário. Lembra que lá era saco polínico, aqui no masculino saco polínico, no feminino saco embrionário. Aqui eu tenho aqui a formação dos gametas sexuais, tanto feminino quanto masculino, aqui. E em cima está o feminino e embaixo está o masculino. Você vê o processo de meiose, que é o mesmo que a gente já havia explicado lá.
A meiose é uma divisão reducional, em que uma célula diploide, aqui você pode ver que a célula mãe megáspora é diploide, ela sofre meiose formando 4 células filhas haploides, ou seja, metade do DNA da mãe, tá? E cada megáspora aqui funcional, ele é, aqui no caso, parte feminina, ele vai formar 2 oosferas, 2 óvulos, cada um, tá? Aqui na parte masculina, então, os grãos de pólen, o mesmo processo vai ocorrer, aqui está o microsporângio dentro do microsporófilo, né? A parte masculina, a pinha menorzinha. Órgão masculino, a célula mãe é diploide, vai sofrer meiose, de uma célula vai formar 4 células com a metade do DNA da célula mãe. E esses órgãos, esses gametas, esses esporos aqui formados no microsporângio aqui, eles são alados, eles são sacos aéreos, eles possuem estruturas aéreas, por quê? Porque esses poros literalmente vão ser levados pelo vento para dentro da oosfera que está lá no megasporângio do óvulo. Então, esses esporos da parte masculina vão ser levados pelo vento para fecundar o gametófito feminino da gimnosperma, tá? Por isso eles possuem esses sacos aéreos. Bom, o processo de reprodução dessa pinha são 3 etapas: polinização, germinação do grão de pólen e fecundação. Primeiro acontece a polinização, depois a germinação do grão de pólen e depois a fecundação. Na polinização, então, consiste na transferência de grãos de pólen do microsporângio para o megasporângio, literalmente. Até aí tudo bem. Essa transferência é feita pelo vento, como eu havia falado, e esses sacos aéreos, como eu disse, dos grãos de pólen que ajudam. Então, essa polinização é chamada de polinização anemófila, tá? Ou seja, a polinização pelo vento. Aqui eu coloquei, é só mesmo para estrutura, para vocês entenderem que ele tem um saco aéreo ali, né? É só para você ver aqui o desenvolvimento do óvulo, aqui, a germinação do grão de pólen. Então, aqui é o tubo, aqui é o grão de pólen, parte masculina, esse redondinho que parece o Mickey, né? Parece um ratinho do Mickey, mas ele é o grão de pólen masculino, esse é o gameta masculino, e esse compridinho aqui é o tubo polínico, ele vai entrar aqui dentro, vai ser levado pelo vento, entrar nesse tubo polínico e vai fecundar a oosfera, né? Dentro da oosfera. Todas as oosferas ali de um mesmo óvulo vão ser fecundadas, mas o embrião só vai se formar de um só, para deixar isso bem claro. Todas as oosferas vão ser fecundadas, mas somente uma vai virar embrião. Por isso a gente chama de poliembrionia temporária. Então é uma poliembrionia, são formados vários embriões, mas só um é que desenvolve, ok? Então, após a fecundação, o óvulo hipertrofia-se, né, originando a semente, que é conhecida como embrião que a gente come. Essa semente, então, ela é dividida em embrião, endosperma primário, nucela e casca, que eu vou estar mostrando o desenho dela. Além de conter essas reservas nutritivas para o embrião, para proteger contra a desidratação, calor e frio e a ação de parasitas também. Tem tipo um inseticidazinho lá dentro dessa semente. Então, essa aí é uma aquisição evolutiva dessa planta para a vida terrestre. Ela se protegeu contra a desidratação, contra o calor, contra o frio e a ação das parasitas. Tudo isso dentro da pinha. Ok? Aqui eu coloquei foto aqui da pinha, né? Aqui embaixo você pode ver bem claro aqui a pinha inteira com estróbilo aqui que eu peguei, cheio de pinhas, que são as sementes fecundadas. Aqui eu parti a semente no meio, tá endosperma, casca e embrião, tá? Então, a parte diploide aqui é o tegumento e o nucelo. O tegumento e o nucelo é a parte diploide, o endosperma é a haploide, tá? Mas isso é só nível de conhecimento. Então, aqui vocês veem a semente aqui formada. Então, essas sementes permanecem presas ao megastróbilo, né, que é a parte feminina, até amadurecer e depois elas se desprendem e caem no solo.
ao atingir a maturidade sexual, o esporófito forma microstróbilos e megastróbilos. Então, essa semente, quando está formada aqui, ele vai amadurecer, vai ressecar, vai cair no chão, vai formar um novo pinheiro. Aqui está o desenho, tá? Aqui é o pinheiro, que é a parte esporofítica diploide madura, a parte esporofítica adulta, né? Aqui está o estróbilo aqui, que produz por meiose micrósporos, que produz grãos de pólen. Então, essa aqui é a parte masculina de cima. A parte de baixo aqui é o estróbilo feminino e a parte de cima estróbilo masculino, né? Então, aqui no masculino vai formar grãos de pólen alado e no feminino vai formar as oosferas dentro de cada megásporo, né? Aí, pelo vento é levado esse grão de pólen até dentro da oosfera, dentro do estróbilo feminino, fecunda. Essa fecundação produz, então, a pinha, que é aquela sementinha que, quando está madura, ela vai ressecar, produz o estróbilo, vai cair essas pinhas, essas sementes, e vai fecundar formando um novo pinheiro. Então, essas coníferas, nas coníferas, não há esses anterosóides flagelados que aconteciam lá nas briófitas e peridófitas. Aqui não precisa de água, como eu havia falado. Aqui eles são levados pelo vento para a fecundação. Então, a função da água lá nas briófitas e pteridófitas, nas gimnospermas, é substituída pelo tubo polínico, tá? Então, isso aqui é só um textinho só para vocês relembrarem. Então, aqui, as plantas conformam o tubo polínico, como eu já havia falado, processo de reprodução são chamadas sifonógamas. Por quê sifonógamos? Porque tem um tubo, um sifão, que desce o pólen masculino alado, ele desce por esse sifão que é o tubo polínico, por isso são chamadas de sifonógamas. Bom, chegamos ao final do nosso slide. Por enquanto, por hoje, é esse conteúdo de gimnospermas. E o que é a nossa atividade? Faça um resumo da nossa aula de hoje com no máximo 20 linhas em seu caderno, né? Então, vocês tenham uma boa aula, bons estudos e as dúvidas podem tirar comigo no WhatsApp, ok? Beijo no coração, fica com Deus, tchau, tchau.